Você sabe, irmão, num passado um pouco distante, mas não tão distante, quando alguém pegava um negócio desse e ficava banana, eu ficava desesperado. Falava, meu Deus, eu sou o pastor da igreja, não estou dando conta, o povo está com calor, muita gente nem vem na igreja. E aí hoje, irmão, eu fico de boa. Porque se a gente não pôs um ar ainda, é porque a gente não chegou no momento, no entendimento da gente se unir mais e fazer o que tem que fazer, amém? O que pode ser feito, nós estamos fazendo, amém? Então, esse leque, de repente, Deus vai falar com alguém. Precisamos de mais um ar-condicionado. Precisamos de uma porta de vidro ali para que não saia todo o ar. Precisamos de mais, no mínimo, 2 máquinas de 60 mil BTUs aqui nessa igreja. A nossa infantil também precisa de mais algumas máquinas, porque as nossas crianças também são nesse mesmo momento assim. E aí, irmãos, o que vai rolar? Nós vamos nos unir e nós vamos construir algo excelente aqui a cada dia mais para o nosso Deus, amém? Um pouquinho de cada um, vai dar tudo certo. Por enquanto fica com o leque aí, tá tudo bem. Nós estamos em uma série, um mesmo Deus para uma nova estação, amém? Um mesmo Deus, o único Deus, nós só temos um Deus, amém? Mas as estações mudam. Eu tenho que cuidar o que eu digo aqui, porque nosso YouTube está crescendo, as nossas redes sociais estão crescendo. Essa semana eu estava conversando com o irmão, ele disse, arrumou o telhado, a goteira lá? O irmão nunca veio na igreja, por quê? O pastor está pregando, de repente ele fala, tem uma gota aqui caindo. Aí o irmão me ligou para perguntar se já tinha arrumado o telhado. Eu falei, olha, ele falou, estou assistindo tudo, viu? Então tem que cuidar com o que fala aqui, né? Que não é só com a família que nós estamos falando com mais pessoas também. E glória a Deus por isso, amém? As redes sociais, elas são uma bênção, irmão, porque elas são uma ferramenta de evangelismo. Quando eu me converti, me lembro bem, de pé ainda mais um instante, que eu queria ter uma rádio. Eu falei, o povo precisa ouvir isso, né? Eu descobri agora, estava há 23 anos sem saber de nada disso, tem que falar na rádio, tem que... E aí a gente foi até atrás um momento, mas ou era muito caro, ou era ilegal, né? Tipo uma rádio que não era regularizada, né? E aí naquele momento eu não tinha nem dinheiro e nem queria pecar. Aí a gente acabou deixando passar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos um celular na nossa mão e nós não precisamos de uma rádio. Nós podemos comunicar, nós podemos falar do amor de Deus, das bondades, do poder que Ele tem, através dos nossos telefones, através das nossas redes sociais. Então de repente você pega o seu celular e grava uma mensagem, ou então tira uma foto da igreja e põe lá na sua rede social. Isso também é uma maneira, uma palavra, um versículo de evangelizar, amém? Às vezes a gente nem liga para isso, às vezes a gente acha que rede social é só para ficar assim, ó, rolando lá o Reels, ficar vendo um vídeo, outro vídeo. Você que tem 100 seguidores, 300 seguidores, 1000 seguidores, não importa quantos. O que importa é que se uma palavra de Deus acertar o coração de uma pessoa, isso já vai ter valido a pena. Alguém concorda comigo? Então nós estamos trabalhando aqui nas nossas redes sociais, para cada dia melhorar também a transmissão e as redes sociais. Eu queria que você aplaudisse nesse momento o ministério de mídia dessa igreja. Porque eles ficam aqui gravando, ficam ali em cima transmitindo, e depois em suas casas muitas vezes editando, para que a gente possa ver ali um videozinho de 30 segundos na internet, no nosso Instagram, de 1 minuto, e muitas vezes a gente não dá uma curtida, irmão. Sinceramente, às vezes eu fico pensando, como pode um vídeo da igreja ter 24 curtidas? Numa igreja que tem quase 300 pessoas. Tudo bem que não é todo mundo que vê, mas alguém vê e não curte. Como eu vejo alguma coisa da minha igreja e não curto? Quem entende? Deus está falando, amém? Então vamos investir na rede social da igreja. A Igreja Viva tem uma rede social com quase 2.500 seguidores.
um Instagram. Nós temos o nosso canal do YouTube também. Então, se você não faz parte, não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva lá. Mande para alguém uma mensagem que tem lá. E se você não segue ainda o Instagram, então esse é o momento de você seguir o Instagram da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a semana passada dei início nessa série e confesso que eu estou com bastante expectativa sobre o ano de 2026 e nós estamos dando um primeiro passo. Então, essa série ela é muito importante para mim. E a semana passada nós falamos sobre as estações. Nós estamos falando de uma série, um mesmo Deus para uma nova estação. E na semana passada nós falamos sobre estações, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus ainda vai fazer. E nós cremos que Deus tem muitas coisas para fazer, que Ele já está realizando muitas coisas e que Ele é tão bom que Ele cuidou das nossas vidas, tem cuidado em todas as coisas. Amém? Esse culto, essa semana, eu quero dar continuidade nessa série falando sobre Deus. A semana passada nós falamos sobre as estações e hoje eu quero falar sobre esse mesmo Deus. Você que veio a essa igreja, que é filho de Deus, amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre Deus e o nosso relacionamento com Ele. Então, está ali o nosso tema, episódio 2, o tamanho de Deus. Você consegue imaginar e pensar qual é o tamanho de Deus? Você consegue... se for bom de imaginação como eu sou, qual é o tamanho de Deus? Se Deus entrasse aqui de uma maneira racional, humana, o que aconteceria com esse prédio? Todas as paredes, telhado, tudo ia para o chão, porque ele não cabe aqui dentro, ele é muito grande. Então na minha cabeça o tamanho de Deus é muito grande. Mas então por que nós falamos aqui, Deus está aqui nesse lugar? Um Deus tão grande está aqui nesse lugar. E como nós cremos que esse Deus tão grande está aqui, e ao mesmo tempo Ele está nos céus, e os anjos estão dizendo, santo, 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 e adorando esse Deus tão grande. Porque nós precisamos separar coisas físicas e coisas espirituais. Então eu prego a uma igreja espiritual que serve e que é filho de um Deus tão grande que nesse momento está aqui nesse lugar e também está no céu sendo adorado pelos anjos. Então é esse Deus. Qual o tamanho de Deus? Nós não conseguimos medir, nós não conseguimos classificar com palavras humanas qual o tamanho desse Deus. Mas nessa noite eu quero falar algumas coisas com vocês sobre o tamanho desse Deus em nossas vidas. Então nós precisamos que esse Deus seja um Deus bem grande na nossa vida, sim ou não? Tem uma música... não sei se é 3 palavrinhas das crianças. Meu Deus é um Deus grandão. É o seu Deus também? Nosso Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos, a canção diz, né? Eu sei quase todas as músicas, se você puder imaginar, de crianças. Eu já sabia, estava um pouco distante, agora estou renovando meu repertório todo. Então, irmãos, eu quero ler um texto com você que está em Tiago 4:8. Que antigamente eu falava que era uma palavra que era minha, Deus falando comigo. Hoje eu, quando penso nessa palavra, penso no Bento, porque ele sempre fala dessa palavra, né? Na nossa primeira conversa nós falamos sobre esse texto, e é uma palavra que eu gosto muito. Tiago capítulo 4, versículo 8. Quando eu digo que gosto, irmão, não é porque eu acho bonitinho, é porque eu sou muito ministrado, eu sou alimentado por essa palavra. E está escrito assim, você abriu e diz amém. Vou esperar um pouquinho, pode abrir. Tiago 4:8. Isso, glória. A palavra de Deus diz assim. Ó, o irmão já está aqui, ó. Meu Deus é um Deus grandão. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu vou ler de novo a parte A, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pai,
Nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nessa noite. Obrigado, meu Deus, por este tempo, por essa oportunidade, por este culto, por nossa família, Senhor, que está reunida aqui para adorar o Teu santo nome, Senhor. Aqueles que o Senhor trouxe aqui também, Senhor, para Te adorar. Aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, meu Deus, que a Tua palavra seja um alimento, Senhor, e que abra os nossos olhos e que nos faça crescer, que possamos ser edificados, equipados, Senhor, aqui nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Você pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Esse contexto, irmão, Tiago eu falei isso em um dos cultos anteriores, já no final do ano passado, e a gente foi ler o livro de Tiago. O Tiago está pregando para uma igreja complicada, irmão. Ele está pregando para uma igreja que está se dividindo, que tem contenda. E ele está disciplinando essa igreja através dessa carta. Disciplinando em amor. E aí quando ele chega nesse texto, ganha quem lê, eu sempre digo isso. O Tiago 4,7, que foi sem dúvida um dos textos que eu mais preguei, utilizei em sermões na minha vida, que é: sujeitai-vos pois a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Dá uma direção do que ele está dizendo. O diabo sempre vai querer investir na nossa vida, quem entende? O diabo sempre vai querer investir na nossa vida, quem entende? Nós sabemos que Deus é grande, que tem uma estação linda preparada para nós, amém? Mas também sabemos que o diabo quer estragar isso, quer atrapalhar isso, quer impedir isso. Quem entende isso? Deus quer que você viva algo grande e poderoso. Alguém se alegra? O diabo quer impedir isso. E aí o que o Tiago está dizendo? Sujeitem a Deus, resista ao diabo. E o diabo, ele é menor que Deus. Quando eu sujeito a Deus, quando eu obedeço a Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu amo a Deus, o diabo perde as forças, ele não consegue agir, ele é obrigado a ir embora. Então eu quero começar dizendo sobre a Igreja Viva, no ano de 2026, em nome do Senhor Jesus. Se você obedecer, se você sujeitar, se você buscar, se você adorar, o diabo não vai achar lugar na sua vida. Ele vai bater em retirada da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, dos seus sonhos, e você vai viver uma estação toda especial, preparada por esse Deus tão grande. Mas o que a Bíblia sempre nos ensina é: Deus está pronto, Deus tem algo bom e pronto, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas para que a gente possa acessar isso, para que a gente possa viver isso, nós precisamos fazer a nossa parte. E aí ele entra no 8. Ele diz: com Deus é assim, se você sujeita e obedece, o diabo perde, mas é para quem se aproxima de Deus. E quem se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. Então nós estamos falando sobre pessoas que precisam estar mais próximos. O que determina o tamanho de Deus na nossa vida não é se em 2025 ele é de um tamanho, em 26 ele é de outro. Não, o nosso Deus é o mesmo. Alguém se alegra com isso? Ele é grande e pronto. Ele é o mais poderoso e pronto. Não tem ninguém para Deus. Ninguém consegue concorrer com Ele. Deus Todo-Poderoso. Então Deus não muda. O que muda é a nossa distância dEle. O que muda é o quanto nós estamos perto ou o quanto nós vamos distanciando dEle. Como se fosse uma fogueira, irmão. Você está ali perto da fogueira, você está sentindo calor. Mas quando você vai se afastando, a fogueira ainda está ali, ela ainda existe, mas você já não é mais aquecido. Alguém entende? Então esse fogo, ele continua, esse fogo, ele não se apaga. O Espírito Santo não vai embora. O que acontece é que às vezes nós nos distanciamos dele, e aí por isso deixamos de ser aquecido por ele. Então o que eu quero dizer para você é que o tamanho de Deus, ele vai estar ligado diretamente à proximidade dele, dos nossos corações, do nosso desejo de estar perto dele. E aí o que acontece é que às vezes Deus, ele parece que é grande, às vezes Deus parece que está tão longe, é pequeno. Por quê? Porque eu estou
variando, eu estou mudando a minha distância. E eu creio e quero dizer para você que 2026 nós precisamos estar muito perto de Deus. Alguém concorda? Quem já andou bem perto de Deus durante sua vida? Faz assim, ó. E se eu te dissesse que o sucesso, para que tudo fique bem na nossa vida, depende de que a gente se aproxime mais ainda de Deus do que a gente já se aproximou no passado. Então o que precisa, o que o Senhor está fazendo, eu penso que nesses dias, é nos convidando para estar ainda mais próximos dEle, para irmos ainda mais fundo na presença dEle, para buscarmos a presença dEle ainda com mais intensidade, ainda com mais verdade, ainda com mais paixão, ainda com mais desejo. Será que alguém aqui é capaz de fazer isso nesse ano que se inicia? Então o tamanho de Deus, Ele vai estar ligado diretamente nas nossas vidas, à proximidade, à distância em que eu me encontro dEle. Eu separei em 4 tópicos hoje. O primeiro é o Deus pequeno. Eu quero que você abra em Isaías 29. Eu quero falar de um texto, irmão, que eu tive uma experiência muito profunda com esse texto. Nós estávamos uma vez em um mover muito grande de Deus, em um outro passado, e agora sim, um tempo bem distante, ali no início, um pouquinho depois do início da minha conversão. E no meio desse mover, um irmão se levantou e me deu essa palavra. E ele disse que Deus estava me mandando entregar essa palavra, e por situações que depois eu entendi, que não vem o caso agora, mas que está escrito assim, Isaías 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinadas por homens. Olha esse texto, irmão. Deus está falando através do profeta Isaías, ou comunicando ao profeta Isaías, naquele mover que eu estava vivendo naquele momento, que parecia muito ser algo grandioso de Deus. Ele estava dizendo comigo naquele momento, ele está dizendo: esse povo me adora com a sua boca, com os seus lábios, com músicas, com orações, com palavras, mas na verdade o seu coração está distante de mim. Perceba que eu quero ser didático hoje, pedir para o pessoal da mídia aqui, ó, por isso que eu pedi para vocês aplaudir, já estava tudo casadinho aqui, ó, que eu dei trabalho para eles hoje. Eu pedi para eles colocarem essa imagem aqui, ó, de um homem na terra, um adulto, uma pessoa adulta, e um avião lá no céu. Você acha que um avião é grande ou pequeno? Quem já foi num avião aqui? Quem não foi, vai logo em nome de Jesus, amém? Bora viajar. Ô Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Quem sabe o que Deus tem, né? Eu estou querendo ir lá na África no meio desse ano, quem sabe Deus não abençoa, né? Mais alguém? Glória a Deus. Mas isso é só um parênteses, tá? O que eu quero dizer, irmão, sendo didático, eu coloquei essa imagem, porque uma vez fui ministrado por isso. Um avião, por ele estar muito distante, quando ele está voando, geralmente ele está muito alto. Quando nós olhamos daqui, quando nós enxergamos um avião, porque muitas vezes nós nem enxergamos, porque eles estão voando por cima das nuvens, estão fora mesmo da nossa visão. Quando nós enxergamos um avião, ele parece um avião pequeno, ele parece algo pequeno. E eu confesso para você que a primeira vez que eu estive em um aeroporto, eu me surpreendi muito com o tamanho do avião. Por quê? Eu conheci os aviões que antigamente aqui na Praia Grande andava aí no campo da aviação. Aviões que hoje ainda de vez em quando aparecem carregando uma faixa aí na praia. Aviões de porte pequeno. Na minha cabeça os aviões, eu nunca parei para pensar o tamanho do avião que tinha. E quando cheguei no aeroporto me surpreendi com o tamanho. Mas por que eu não tinha essa percepção? Porque até aquele momento tudo que eu conhecia era aquele avião lá longe. Alguém entende?
Tudo que eu conhecia naquele momento da minha vida, até aquele momento da minha vida, era um avião que ficava tão distante que ele parecia pequeno. E por mais que você veja na televisão, e hoje tão ricamente na internet, quando você vê pessoalmente, você se surpreende com o real tamanho dele. Geralmente o avião ele é grande. Só que quando nós estamos distante, ele se torna pequeno. Então a gente entende aqui, que mesmo algo que é grande, dependendo da distância, ele se torna pequeno. Você entende isso? Amém? Então nós concordamos há pouco que Deus é grande, amém? Ele é muito grande, amém? Glória a Deus, eu também creio nisso. Só que quando nós estamos distantes de Deus, muitas vezes essa percepção do tamanho que Ele tem, da grandeza que Ele tem, do que Ele pode fazer, de como Ele cuida de nós, isso pode ser modificado. Porque afinal nós estamos tão longe que parece que é inacessível. Ou quem consegue tocar um avião que está no céu? Ninguém. Nós não conseguimos tocar um avião que está no céu porque ele está alto, porque ele está bem distante, então não é possível humanamente tocá-lo. E às vezes o que acontece é, por conta das nossas vidas, dos nossos traumas, medos, dos nossos problemas, da nossa resistência, da falta de entrega, às vezes pecado mesmo, nós vamos nos distanciando de Deus, de tal maneira que Deus se torna um Deus tão distante que parece inacessível, que parece um Deus pequeno, que parece um Deus de histórias, que alguém contou a história. Eu já voei um dia, eu já vi um avião e ele é grande, e no dia a dia, na verdade, esse Deus se parece um Deus pequeno. Por quê? Porque nós não temos tantas experiências com Ele, porque nós estamos distantes dEle. Então eu quero crer, irmão, que nós não estaremos distantes de Deus em 2026. Que a nossa vida, pelo contrário disso, nós estaremos bem perto desse Deus. Porque quando Deus está longe, nós não conseguimos ouvir a voz dEle. Quem mora perto de um aeroporto sabe muito bem o barulho que um avião faz. Meu cunhado morou por um tempo em Guarulhos, ainda morou bem perto do aeroporto. A gente ia lá, no começo, irmão, caipira da praia, você não está muito acostumado com essas coisas. Daqui a pouco você pensa, esse avião vai entrar aqui dentro da janela, vai bater no prédio, porque o avião faz muito barulho. Só que quando o avião está voando muito distante, você ouve o barulho? Se Deus estiver muito distante, você não vai ouvir o que Ele está falando com você. Se eu preciso ouvir o que Deus está falando para que eu possa entrar nessa estação nova, para que eu possa viver tudo que Ele tem preparado para mim, então eu não posso estar distante, porque senão eu não vou ouvir o que Ele está falando, eu não vou ver para onde Ele está indo, eu vou só ouvir histórias sobre um Deus que fez alguma coisa na vida de alguém. A fé, ela é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para alimentar a nossa fé, nós precisamos estar perto de Deus, para que Deus não seja um Deus de teoria, para que Ele não seja um Deus de história, para que Ele não seja um Deus de livro, para que Ele seja um Deus vivo, real, e se faça presente nos nossos dias. Então, nada de Deus pequeno em 2026, amém? Se eu não quero um Deus pequeno, então eu preciso ir na direção de um Deus grande. Então esse texto aqui ele fala, não adore só de lábios, nem de palavras, adore de todo o coração. Se alguém tem um coração distante e fala uma coisa e não vive, não se preocupa com isso não, irmão. Preocupa com você, preocupa com a sua vida, preocupa com o seu coração. Adora o Senhor com tudo que você tiver, entrega tudo que você tem no seu coração e você vai ver o grande agir dele na sua vida. Aleluia. Segundo, eu coloquei como um Deus parcial aqui. Tem uma outra imagem aí. Coloca aí, isso aí, ó. Tem até ali um pai brincando com o filho e tirando uma foto. O avião está passando, essa daí já está mais no estilo de quem mora perto do aeroporto ali, que já vê o avião mais de perto. Esse avião parece maior do que o anterior, sim ou não? Mas dá para tocar esse avião? Não. E aqui, irmão, quero ler um texto com você. A gente prega muito isso e eu creio que é oportuno para o dia de hoje. Está em Apocalipse.
capítulo 2, Apocalipse 2. Sabe o que eu penso? Deus te trouxe aqui hoje, irmão, para ministrar você, para fortalecer você, para restaurar algo em você, para fazer algo importante na sua vida em 2026. Eu creio mesmo. Só que se ele for parcial nas nossas vidas, a gente não vai conseguir viver o que ele tem de importante preparado para nós. E Apocalipse capítulo 2 é um texto que você conhece, a maioria conhece. Versículo 2, Apocalipse 2, versículo 2, assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Um Deus parcial, irmão, eu quero tratar aqui com você hoje, é um Deus que nós já estivermos perto e um Deus que nós já estivemos longe. Mas hoje, quem sabe na vida de alguns, eu não estou nem perto e nem longe. Eu estou na igreja, eu sirvo na igreja, eu estou envolvido no trabalho de Deus, na obra de Deus, mas o meu coração precisa de algo da parte desse Deus espiritual. Eu preciso ser preenchido. E para vivermos algo especial, como eu tenho dito, creio mesmo que Deus vai fazer, nós precisamos estar preenchidos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, completamente em todo o nosso coração entregues ao Espírito Santo. Então não dá para servir a um Deus parcial, que nós estamos vendo que ele já não é tão pequeno, mas que ainda não é o Deus grande, o Deus que está estabelecendo a vontade dele sobre as nossas vidas. O que eu quero dizer, irmão, olha esse texto, que ele é muito rico. Eu conheço você. Sabe quando alguém pergunta sobre a Igreja Viva, o que o pastor diz? Essa igreja é uma igreja de um coração muito especial. Nós temos muitos ajustes, nós temos muitas coisas para reparar, mas o coração dessa igreja é um coração especial. É um coração de servo, é um coração que ama Jesus. Será que o pastor está certo? Eu olho para você e vejo isso, irmão. Eu vejo mesmo. Uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que crê no Senhor, uma igreja que entende que existe um Deus e que esse Deus tem o controle de tudo. Mas também uma igreja que em alguns momentos não consegue colocar isso em prática na sua própria vida, no seu próprio dia a dia. Então quem sabe hoje aqui não é Deus fazendo um convite para nós, que Ele não quer ser um Deus parcial, Ele não quer ocupar metade ou um pedaço da sua vida, e em especial um pedaço do seu coração. Ele quer entrar e morar no seu coração e preencher todo o seu coração. E aí o que ele diz aqui: eu conheço você, eu sei que você combateu quem era falso apóstolo, eu sei que você vive e que você tem procurado obedecer, mas eu tenho uma coisa contra você: você abandonou o primeiro amor. Você abandonou as primeiras obras. E aí, irmãos, eu disse no começo, tem gente que já esteve bem pertinho de Deus aqui. Tem gente que está pertinho de Deus agora, e glória a Deus por isso. Mas tem gente que está precisando ouvir isso aqui agora. Quando Deus nos ministra com uma palavra dessa, entenda bem, nosso Deus é um Deus de amor, Ele é um Pai. Ele não está condenando,
Ele não está apontando, Ele está convidando. Eu conheço você. Ele começa dizendo: eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço. Você é assim, você viveu isso. Mas por algum motivo, presencialmente, talvez você esteja, mas o seu coração, que é o que importa, se afastou. E aí esse Deus, ele não pega essa igreja e fala: você se afastou, então vai embora de vez. Não. Ele faz 3 convites, ele faz 3 colocações com essa igreja. Primeiro ele diz assim: lembre-se. Lembre-se. Quem lembra aqui do primeiro amor? Glória a Deus, obrigado Jesus. Primeiro amor, Deus é grande ou é pequeno? Grandão. Você entende o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: no primeiro amor, Deus é grande. No primeiro amor, Ele é maravilhoso. Sabe o que é, irmão? Quando a gente lembra do primeiro amor, a gente fala assim: Deus é grande. Quando a gente está vivendo um evangelho parcial, a gente fala: Deus é grande. Porque a gente crê que Deus é grande, continua crendo. Mas nós não estamos vivendo mais esse amor com tanta intensidade. Então eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, dizendo: Deus é grande. Que quando você diga Deus é grande, você não diga só, você externe algo que tem dentro de você, um amor, uma paixão, um fogo. Ele não só é grande, Ele salvou a minha vida, Ele mudou a minha história e Ele pode todas as coisas. Isso não costuma ser declarações de quem está vivendo de uma maneira parcial, uma parte. Mas ele está dizendo: lembre-se. E depois ele diz: arrependam-se. Não adianta só lembrar, eu preciso mudar, irmão. Amanhã, a nossa segunda-feira precisa ser diferente. Eu preciso ir lá naquele lugar que talvez eu não tenha ido mais. Eu preciso buscar e orar. Como eu oro? Eu tenho dito, irmão, essa semana eu tive uma semana muito especial nessa direção. Deus me deu muitas oportunidades de evangelizar essa semana. E aí, irmãos, eu tenho orado para saber como vai ser 26. E eu fiquei feliz, por quê? Porque existe pessoas sedentas para ouvir sobre um Deus que pode fazer, um Deus que ama, um Deus que preenche. E essa semana eu tive algumas experiências lindas, irmão, nessa direção de poder ministrar. E esse sermão nasce disso. Ministrar o que eu estou dizendo para você aqui. Qual é o tamanho de Deus? O tamanho de Deus é a medida exata que você abrir para Ele agir na sua vida. Se eu der pouco espaço, pouca ação. Se eu der muito espaço, então Deus vai fazer muitas coisas, ou coisas grandes na minha vida. O problema é que muitas vezes nós vamos entulhando o nosso coração. Nós vamos ocupando o espaço que era para ser de Deus. Com correria, com loucura, com pressão, com medo, com tantas coisas que não são Deus. É por isso que Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque tudo procede dele. Se o coração estiver entulhado, eu fico distante de Deus, eu fico longe do agir dele. Agora, se o meu coração estiver limpo, os rios de Deus vão fluir como águas vivas na minha vida. Então não dá para viver um relacionamento parcial com Deus. O que é isso? Eu venho na igreja, adoro, eu choro, eu sinto a presença de Deus. Eu vou embora na segunda-feira, eu fico longe de Deus. Não, irmão. Aqui a gente vem adorar e se alegrar. Mas o que nós vivemos a nossa vida com Deus é amanhã, é segunda-feira. E que Deus dê muitos ouvidos para você falar sobre um Deus grande nessa semana. Nós precisamos estar atentos a isso. Então ele fala: lembre-se, ele fala: arrependam-se, e depois ele fala: volta.
E é uma coisa que nós precisamos entender. Muitas vezes o problema não é cair, o problema é ficar caído. Então Deus veio aqui para levantar alguém nessa noite aqui nesse lugar, para dizer: eu tenho um plano para você. Esse plano não é parcial, ele é completo. Eu não faço nada pela metade, eu tenho começo, meio e fim. E eu chamei você, vou trabalhar na tua vida e tenho algo preparado para você. Só que ficarmos na parcialidade com Deus, no meio do caminho, nós não vamos conseguir viver de uma maneira, na totalidade, o que Deus tem preparado. Quem entende? Então tem gente que tem um Deus pequeno e tem gente que tem um Deus parcial, mas eu creio que você vai ter um Deus bem grande na sua vida nesse ano. Depende de quem? Exclusivamente de nós. Terceiro, eu coloquei o terceiro, Deus falso. Então o primeiro é Deus pequeno, o segundo é Deus parcial, e o terceiro é o Deus falso. Qual é o Deus falso, irmão? Muitas vezes nós mesmos criamos um Deus. Olha lá, ó. Eu que escolhi essa imagem. É bonitinha, não é? Mandei a foto para a mídia lá e tal. Aí é um avião de brinquedo e um bebê, coisa linda, irmão. Você olha a foto e fala assim: que coisa linda, que fofo. E tem coisas que a gente vive dizendo que é de Deus, que é lindo e fofo, mas não tem nada a ver com o Evangelho. E muitas vezes nós criamos um Deus falso nas nossas vidas, mas não quer dizer que ele é falso, que ele é feio. Ele é lindo. Que bonitinho. Ai, como é lindo. Que sensação gostosa. Deus não se mede por sensação, Deus se mede pela vida que nós vivemos com Ele. E aí, se vivemos com um Deus falso, como vamos ter um socorro, um agir verdadeiro na nossa vida? Não existe. Então eu quero ler um texto aqui com vocês que está em Timóteo, 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 4. Eu quero ler o 3 e o 4. 2 Timóteo 4, versículo 3, assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse texto aqui, ele vai acabar dizendo que ele está no final da carreira, ele vai continuar. Ganha quem? Glória a Deus. Depois você vai entender o contexto. Ele está falando para o Timóteo: Timóteo, a minha parte aqui eu já fiz, está acabando, eu estou indo embora. Agora é com você, com os irmãos, vocês vão dar continuidade. Mas ele está dizendo assim: cuidado, porque tem muita gente que está levantando um mestre falso. Por quê? Porque o mestre falso fala de um Deus falso, um Deus que só agrada, um Deus que faz o que a gente quer, um Deus que fala o que a gente precisa, não o que a gente precisa, mas o que a gente gosta de ouvir. Só que qual que é o problema, irmão? Um avião de brinquedo não levanta voo. E eu estou pensando mesmo que eu estou diante de uma igreja que vai voar bem alto, com coisas lindas que Deus tem preparado. Só que com um avião de brinquedo não dá. Mas é tão fofinha a foto, fala a verdade. É que aqui não dá para ver direito. No celular tem uma qualidade melhor. É um bebezinho lindo, um avião de brinquedo, um monte de brinquedinho aqui, ó. E muitas vezes nós vivemos um evangelho desse, tão fofinho, tão lindinho, mas que não sai do lugar, porque não é de verdade. E aí não dá para a gente ser imaturo, infantil, para ficar continuando acreditando em algo que não é de verdade. Valia pelo menos uns 3, glória a Deus isso. Quarto e último, o Deus grande, ô glória. Tiago 4,8 fala assim: aproximem-se de Deus e Deus se aproxima de vocês, se aproximará de vocês. Eu quero ler um texto que está em Mateus 18, não precisa abrir. Eu vou ler com você aqui Mateus 18, eu vou ler o 3 e o 4. Diz assim: e disse, é Jesus dizendo,
chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então nós estamos falando de um Deus pequeno, nós estamos falando de um Deus parcial, nós estamos falando de um Deus falso, e agora nós estamos falando de um Deus grande. O Deus grande é o Deus verdadeiro, amém? Fui eu também que escolhi essa foto aqui, ó. Uma criança perto do avião. Agora o avião está pequeno ou está grande? O que Jesus está dizendo aqui? Seja inocente, seja imaturo, seja uma criancinha para o resto da sua vida? Claro que não. Não é esse o que o texto está sugerindo. O que o Senhor está falando é sobre o coração de uma criança. Como uma criança enxerga as coisas, como uma criança se relaciona com o seu pai. A criança vê o pai como alguém grande, sim ou não? A Mali, ela assistindo os videozinhos assim, ó, fica rolando no YouTube, aqueles shorts ou um vídeo mesmo. E aí de repente aparece um vídeo de uma bruxa lá, no meio dos desenhos. O que ela faz? Ela tem medo de tirar. Aí ela fala: papai, tira. Ela me chama para me enrolar o vídeo. Todos os outros do mundo ela rola. Quando ela tem medo, ela me chama, porque tipo, vai que a bruxa pega o meu dedo, né? Eu não sei o que ela fica pensando ali. Mas ela fica sofrendo até eu ir lá e mudar o vídeo dela. Aí eu fico pensando, é esse tipo de coração, é esse tipo de mensagem que o Senhor Jesus está dando para esses irmãos aqui. Ele está dizendo: eu espero que você tenha um coração como de uma criança, que no momento que você tiver qualquer tipo de problema, você seja dependente de mim, e conheça e reconheça que você tem um Deus grande, e que Ele é Pai, e que Ele pode te ajudar em todos os momentos da sua vida. Alguém se alegra com isso? É esse tipo de coisa que ele está falando sobre dependência. Como que nós temos um Deus grande? Porque, irmão, uma coisa, você que já viveu a experiência com Deus vai concordar comigo. Tem uma coisa linda, quando nós estamos na presença de Deus, não tem discussão se Deus é grande ou pequeno, sim ou não? Ele é. Eu estou na presença dele, então eu sei o tamanho que ele é enorme, ele é maior que tudo. O que é na presença? Quando eu estou próximo dele, eu não fico pensando: será que Deus pode? Será que é assim? Será que eu vou ficar na igreja? Será que eu vou embora da igreja? Quando eu estou bem pertinho de Deus, bem pertinho do agir de Deus na minha vida, eu não tenho confusão, eu não tenho conflito, eu não tenho dúvida, a minha fé está na rocha. Por quê? Porque Deus, ele é grande, o agir dele é grande, a presença dele é grande, e eu estou bem aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Então a dependência é uma das coisas que promove isso na nossa vida. Atrai a presença de Deus, nos aproxima de Deus. Então o Senhor está dizendo: olha só, irmão, essa menininha, bem pertinho, um avião tão grande, ela é tão indefesa. E por mais que muitas vezes nós podemos parecer indefesos, Deus, ele vai guardar as nossas vidas, vai nos proteger, vai nos direcionar. Uma outra coisa que ele está falando aqui é a confiança simples. A criança, ela não fica pensando: será que meu pai pode ajudar? Será que a minha mãe pode ajudar? Ela simplesmente procura o pai e a mãe onde ele estiver. É assim ou não é? Caiu a criança, tomou um susto, ela fica pensando: será que meu pai pode ajudar? Ou ela fica pensando: aonde está meu pai? Eu preciso sair correndo para perto dele. Quando nós temos um coração como o de uma criança, não é que nós somos imaturos, ou que nós somos cegos, ou que é como a gente estava lá no primeiro amor, e tudo o que falavam a gente acreditava. Não é sobre isso que o Senhor está ministrando, está falando aqui. É sobre confiar sem sombra de dúvidas. Uma confiança simples.
Eu preciso, então eu vou. Eu quero o amor de Deus, então eu me aproximo. E eu quero ouvir, então eu falo. Eu não quero saber o que alguém disse, ou outra igreja falou, o que na internet estão dizendo. Eu quero estar bem pertinho, eu quero colo, eu quero presença, eu quero amor, eu quero carinho, eu quero cuidado. Eu quero meu Pai perto de mim. Confiança simples. Porque quando a gente cresce, a gente fica... mas e se? Mas será? Ei, igreja, escuta o que o Espírito Santo está dizendo hoje aqui. Esquece o se, esquece o será. Ele é grande, Ele é teu Pai. Ele está aqui, Ele ouve você. Ele quer mudar a sua vida. Eu creio muito nisso. Confiança simples. A gente cresce e complica tudo. A gente cresce, o ser humano vira adolescente jovem, já acha que sabe mais que o pai. O que ele está dizendo aqui, o seu coração precisa voltar lá no primeiro amor, lá no começo, aonde não existia desconfiança. Eu não estou falando sobre homens, eu estou falando sobre Deus, alguém entende? Ele é o nosso Pai, então você pode confiar. E confiar é simples. É só falar: Pai, eu estou aqui. Pai, eu errei. Pai, eu te amo. Pai, eu quero você. Pai, eu preciso da sua presença. E uma última coisa, irmão, é a proximidade natural. A criança, ela não pensa que quer estar com o pai ou com a mãe. Ela procura estar. É um instinto, é o que ela deseja, é o que ela pede. No meu caso, não sei se já disse isso aqui, lá em casa a Mali é mamãe. Babanha, ela fala assim, quando ela fala babanha, o meu coração faz assim. Num dia desses aí, eu acho que eu já falei isso aqui. Alguém não ouviu, vai ouvir. Ela ficou, mamãe, 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 lá no quarto dela. O quarto da Mel e dela é do lado do meu assim. E aí a mamãe não apareceu, aí ela falou, papai. Aí o papai foi lá. Aí na hora que o papai chegou lá, ela falou, mamãe. Tipo, minha mãe não me ouviu, me leva para minha mãe. Proximidade natural, desejo, vontade de estar na presença. Deus é tão bom que nós não precisamos nos sentir sobrecarregados ou estar forçados a estar na presença de Deus. É uma proximidade natural, nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos. Quando nós estamos próximos de Deus, quando Deus é grande na nossa vida, essa proximidade ela é natural, ela é uma consequência. Quando a gente vê, a gente já está nos braços dEle. Quando a gente vê, a gente já está no nosso quarto, com a nossa cara no chão chorando. Quando a gente vê, a gente já está em público, mas com um fone no ouvido, e o céu já se abriu no meio do povo. Quando a gente vê, o nosso carro vira igreja, vira culto. Quando a gente vê, tudo que a gente está fazendo é para a glória dEle, porque nós queremos estar perto dEle o tempo inteiro. Existe uma proximidade natural, porque Deus criou assim, que a criança, ela deseje pela presença da mãe e do pai. Deus criou o ser humano assim, para que nós possamos desejar a presença dEle, nos aproximar dEle. E aí o que acontece, irmão? Nós nos distanciamos, os problemas vêm, muitas vezes é Deus permitindo, para quê? Para a gente olhar para o avião de novo e como é que ele foi tão longe assim? Como eu me distanciei tanto assim? Eu preciso voltar. Eu preciso me aproximar de novo. Por isso às vezes vem uns problemas que a gente não entende, irmão. Por isso tem coisa que parece que não muda na nossa vida. É Deus permitindo alguma coisa acontecer para dizer, volta. Vem bem para perto, eu continuo sendo o mesmo, meu amor é o mesmo, eu quero fazer algo na sua vida. Eu quero que você fique de pé agora, irmão, nós vamos orar. Eu penso mesmo que você está sendo ministrado pelo Espírito Santo hoje aqui, amém? Não se distraia, nós vamos orar. Deus, Ele é grande, Deus pode todas as coisas. Deus, Ele é Pai. E Deus deseja pessoas com um coração de criança. Existe algo acontecendo aqui hoje, irmão. É uma oportunidade da parte de Deus, para que Ele possa restaurar algo na sua vida hoje.
aqui agora, para que você viva um ano extraordinário na presença dEle, para que você entre em uma estação poderosa, de muitos sinais da parte de Deus. Quem entende isso? Quem entende, amém? É como se fosse um barco. Um barco rachado continua sendo um barco, sim ou não? Mas você põe um barco rachado na água, o que acontece? Afunda. Isso não está no meu sermão. Isso é Deus falando com alguém aqui agora. Ele quer restaurar todas as rachaduras. Ele quer ver você voando voos altos. Ele quer ver você indo mais longe, indo mais fundo. Mas para isso nós precisamos restaurar as rachaduras. Nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos nos entregar de todo o coração. Eu quero orar com você, irmão. Eu quero que você venha aqui na frente, para que a gente possa orar. Você que precisa de uma restauração de uma rachadura. Você que já esteve muito perto de Deus e que de repente está se vendo e vivendo algo parcial com Ele. Sai do teu lugar, vem aqui. Você que já foi ministrado pelo Espírito Santo, você que crê que Deus é grande e Ele tem algo poderoso para fazer na tua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Você não pode sair daqui hoje vivendo de uma maneira parcial, pela metade, um pedaço, uma fatia. Deus quer fazer algo grande. Deus quer fazer algo grande. Deixa Ele restaurar você. Sai do teu lugar, irmão, por favor, nós vamos orar. Enquanto os irmãos ministram um louvor aqui, nós vamos orar. E você que precisa voltar ao primeiro amor, esse é o momento.